da nossa adoração. E a Bíblia diz, o salmista dizendo que aos retos, ou seja, aos justos, aos santos, convém o louvor. E os maiores abençoados do mundo somos nós. Quando louvamos a Deus, nós estamos dando devoção a Ele, mas quem é mais abençoado somos nós. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens sobre Abraão, o pai da fé. Nós estamos divulgando já há vários dias atrás. Vamos colocar os slides aí, Lucas. E nós queremos iniciar hoje essa série de mensagens. Não sabemos quantas mensagens serão, e acredito que deve talvez o resto do ano todinho. A história de Abraão é muito linda e muito maravilhosa. Nós temos muito que aprender com Abraão, e Deus sabe quantos sermões serão. Nós não temos como prever. Queremos fazer a exposição dos capítulos que narram a história de Abraão e aprendermos lições com aquilo que ele viveu e nos ensinou. Pode colocar aí, Lucas, o slide já está aí? Isso. Então a série é essa aí, Abraão, o pai da fé. E nós queremos então hoje iniciar a primeira reflexão com o título Um Homem Escolhido para um Plano Redentor. A verdade, meus irmãos, é que o tempo que nós estamos vivendo hoje, ele é muito diferente do tempo de Abraão em alguns aspectos. Diferente com relação à tecnologia, em relação aos recursos, ao conforto, em relação a tantas coisas que não existiam no tempo de Abraão. Mas a verdade é que há muitas semelhanças também. O homem continua sendo mau como era no tempo de Abraão. O mundo hoje vive mergulhado em pecado como no tempo de Abraão. O mundo hoje vive também zombando de Deus e fugindo da presença de Deus como no tempo de Abraão. E quando olhamos para a história de Abraão, o mais maravilhoso que me chama a atenção é perceber que no meio de uma sociedade corrompida como era daquela época, no meio de um povo que não adorava a Deus, Deus escolhe um homem e a partir dele faz promessas, e essas promessas alcançam até a mim e a você. E de Abraão inicia-se a genealogia do Salvador do mundo, do Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. Então queremos hoje aprender com a história de Abraão algumas coisas, porque Deus, por amar tanto o mundo, como está lá em João 3,16, Ele iniciou em Abraão o cumprimento da promessa que havia feito lá no Jardim do Éden. Você se lembra? Quando Adão e Eva pecaram e caíram em desobediência diante de Deus, ali mesmo, naquele momento, Deus disse que do fruto da mulher haveria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Foi a promessa de que haveria um Salvador, haveria um Redentor. E ao iniciarmos a história de Abraão, essa história maravilhosa de redenção é dada início a partir dele. Aqui tem uma linha do tempo. Alguns teólogos fizeram essa classificação. Então mostra aqui nessa linha do tempo que Abraão teria nascido em aproximadamente 2166 anos antes de Cristo. E o tempo antes de Abraão para trás não há uma marcação. Embora você sabe que ontem em todo o mundo foi comemorado o Ano Novo Judaico, não é? E os rabinos, eles falam com precisão. Se não me engano, ontem foi o ano 5779, alguma coisa assim. E eles contam que essa contagem é desde o Jardim do Éden. Então como é que eles conseguem marcar isso? Eu não sei. Eu respeito lá a decisão deles. Mas se isso é fato, então antes de Abraão aconteceram ali pelo menos 3.000 e alguma coisa anos de história. Mas nessa marcação estamos até de Abraão em diante. É mais fácil sim marcarmos o tempo. Então Deus, a partir desse homem, 2.000 anos, 2166 anos antes do Messias, Deus escolhe um homem que a partir dele faria um grande povo, uma grande nação. Eu quero só relembrar para você que dos capítulos 1 até o capítulo 11, a Bíblia está narrando uma série de acontecimentos, e a partir do capítulo 12, e depois são dedicados 12 capítulos para narrar a história de Abraão. Veja você que 11 capítulos são destinados da criação do mundo até Abraão,
e depois 12 capítulos só destinados a contar a história de Abraão. Isso mostra a relevância, a importância de estudarmos a vida deste homem de Deus, Abraão. Então, no capítulo 1, temos as narrativas sobre a criação do mundo. No capítulo 2, fala com detalhes o papel do homem, da mulher no jardim do Éden. No capítulo 3, temos a triste narrativa da queda do homem, a desobediência, quando Adão e Eva resolvem comer do fruto que Deus havia proibido para que eles não comessem. Depois, no capítulo 4 e 5, fala da genealogia de Adão e Eva, seus primeiros filhos, Caim e Abel, e o primeiro homicídio, o primeiro assassinato, quando Caim mata o seu irmão Abel por inveja. E depois fala também do nascimento de Sete e da sua genealogia. E no capítulo 6 até o capítulo 8, fala da narrativa da descendência de Sete, dentre eles um homem chamado Noé, que foi considerado justo diante de Deus. E a população mundial naquele tempo já havia se corrompido, e Deus então, entristecido como o homem havia se desviado dele, decide destruir a raça humana, e escolhe Noé e a sua família para darem continuidade à raça humana. E Noé passa então pregando, construindo aquela arca e falando de Cristo àquelas pessoas, falando de um arrependimento àquelas pessoas, e eles não se arrependem. Depois então no capítulo 9 já mostra Noé saindo da arca, e agora uma nova raça humana começa a ser gerada a partir de Noé e da sua família. E todos, ao lermos o texto até aí, imaginamos: agora vai dar certo, agora a partir de Noé tudo vai se encaixar, mas que nada. E o mundo começa a mostrar que continua sendo o mesmo. E a partir dos capítulos 10 e 11 fala da Torre de Babel. Você sabe que até aí no mundo inteiro falava-se uma língua só, e os homens orgulhosos falaram: vamos construir uma torre que vai tocar os céus, e a nossa fama será por toda a eternidade. E Deus então decide descer ali na construção daquela torre e confunde a língua de todos, dando início aos idiomas e, por assim dizer, também início aos povos, às etnias, às línguas que foram criadas nesse dia. E as pessoas então, Babel significa confusão. Naquela grande confusão, a torre que era para unir aquelas pessoas se tornou num local de confusão, de discórdia, e as pessoas se espalharam, cada um seguindo o seu caminho, conforme a língua que conseguiam ser entendida por aquele que estava ao seu lado. E depois então começa a história de Abraão. Os próximos, do capítulo 12 ao 24, inicia-se a narrativa do pai da fé, Abraão. Então, meus irmãos, depois desse retrospecto, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler dos versos de 1 até o verso 9 para nossa meditação nessa noite. E esses capítulos subsequentes serão os capítulos que vamos estudar aqui na nossa série de mensagens, do capítulo 12 até o 24. Por isso temos muito o que aprender e também estudar nos capítulos que virão. Gênesis 12, de 1 a 9, o texto diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido.
Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Amém? Só até aqui. Irmãos, eu quero então olhar com você onde nasceu Abraão, onde começou a sua história na narrativa. No finalzinho do capítulo 11, falando da genealogia a partir de Sem, um dos filhos de Noé, tem-se a descrição dos ancestrais de Abraão, que o texto mostra lá em Gênesis capítulo 11, que eles estavam, a sua região de origem era essa cidade chamada Ur dos Caldeus, que fica mais ou menos aqui perto do Golfo Pérsico, e ali então inicia a jornada da família de Abraão, que habitava nessa terra aqui de Ur dos Caldeus. E segundo essa linha vermelha que você vê aqui, foi a jornada que o pai de Abraão, juntamente com ele, com a sua esposa, com o seu sobrinho Ló, saem da terra de Ur dos Caldeus e vão até a cidade de Harã, que fica aqui ao sul da Síria. Então toda essa caminhada foi feita pelo pai de Abraão, juntamente com ele, até chegarem em Harã. Chegando em Harã, é a narrativa que nós encontramos hoje, o capítulo 12, quando Deus então aparece a Abraão e diz a ele para que saísse do meio da sua terra, da sua parentela. E Abraão então segue jornada, agora sem o seu pai, deixando para trás o seu pai e seguindo o caminho com a sua esposa e o seu sobrinho Ló. E assim ele faz todo esse caminho que nós vamos ver nas próximas mensagens, com detalhes, essa caminhada de Abraão a partir da hora que Deus o chama. E Abraão, irmãos, nasceu nessa cidade de Ur dos Caldeus, como nós falamos. Aqui tem uma foto reprodutiva ou imaginária de como seria aquela cidade onde Abraão e o seu pai moravam, onde Abraão nasceu. E aqui então, nessa cidade que contam a história, deveria ter aproximadamente 300 mil habitantes, uma população praticamente igual a de São Vicente, né? Uma metrópole daquela época, podemos dizer assim, um local de muita idolatria. Aqui tem um templo gigantesco que foi encontrado algumas ruínas dele, o templo de Zigurate, e ali há uma deusa chamada Nanã, era adorada nesse templo. E esse templo hoje foi encontrado por escavações, já vestígios dele. E essas escavações desse templo, né, estão na região do Iraque. O Iraque está querendo transformar esse local em local de peregrinação e de turístico, né, para as pessoas visitarem, como sendo o local onde teria nascido Abrão. E onde aconteceu o chamado de Abrão? Foi em Ur dos Caldeus ou foi em Harã? Essa dúvida fica por causa desses textos aqui. Em Gênesis 15, Deus diz assim para Abrão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Também em Neemias está registrado assim: e tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Nós entendemos claramente, meus irmãos, que Abrão estava morando com a sua família lá em Ur dos Caldeus. Por uma ação poderosa de Deus, soberana, como Ele sempre faz, não sabemos detalhes, o motivo qual foi, mas o fato é que Abrão, o seu pai também, todos eles saem de Ur dos Caldeus e vão para Harã. Mas é em Harã, no capítulo 12, como lemos, que Deus então apresenta-se a Abraão, manifesta-se a ele e o chama para ir a uma terra que lhe haveria de mostrar. Então não há contradição e não há dificuldade em entender isso. Alguns dizem que Deus o chamou em Ur, mas eu entendo que Deus o chamou em Harã. E essa saída de Ur dos Caldeus foi um ato soberano do Senhor, que queria que assim acontecesse. Quem foi então Abraão? Eu vou tentar falar rapidamente aqui algumas informações. Inicialmente seu nome era Abrão. No meio aqui da nossa palavra, se eu ora falar Abraão em vez de Abrão, você já me dê a desculpa que depois o nome dele é mudado para Abraão, que significa pai exaltado, e Abraão significa pai de multidões. Escolhido pela misericórdia de Deus, foi chamado por Deus, e Deus o chamou de seu amigo. Deus se referiu assim
a Abraão. Ele é descendente da linhagem de Sem, como eu já falei. Seu pai era Terá, seu avô era Naor. Casou-se com Sarai, mas Sarai era estéril. E ele é mencionado com destaque também no Novo Testamento, em Romanos, Gálatas, Hebreus, Tiago. Nele inicia-se a genealogia de Jesus. Olha que maravilhoso, lá em Mateus capítulo 1, verso 1, nós lemos assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Que coisa maravilhosa. Um homem que, como você já viu, habitava no meio da idolatria. E Abraão certamente adorava ídolos também. O pai de Abraão era um idólatra, adorava ídolos, e certamente Abraão o fazia da mesma maneira. E Deus olha para esse homem de uma forma que não sabemos explicar, e o escolhe para, a partir dele, completar a obra de redenção que havia prometido fazer. Aleluia. As três grandes religiões mundiais também, meus irmãos, tiveram e tem Abraão como sendo o patriarca dessas religiões: o judaísmo, o cristianismo e até mesmo o islamismo. Você sabe que a pedra onde Abraão teria ido oferecer Isaac é onde está hoje aquela mesquita muito destacada lá em Jerusalém, aquela que tem uma abóbada dourada, né? A mesquita de Omar. E ali os muçulmanos têm como lugar sagrado, porque ali era o local onde, segundo eles creem, Abraão teria ido sacrificar Isaac. Então veja você que a importância de Abraão, não só para o cristianismo, mas também para o judaísmo e até para o islamismo. Então, quando olhamos para a história de Abraão, meus irmãos, pensamos, e temos que concluir, que foi uma escolha soberana de Deus. Deus olhou para Abraão e, por alguma maneira que não sabemos explicar, não há aqui narrativas de predicados, de qualidades de Abraão, narradas antes da sua escolha. Não há registro como, por exemplo, de Jó. Lembra que no livro de Jó, Deus vira para Satanás e diz: olhaste meu servo Jó? Porque não há ninguém tão como ele, não há nenhum homem na face da terra como Jó, alguém íntegro que se desvia do mal. No texto não fala isso sobre Abraão, e diz que Deus o escolheu. As qualidades e o porquê que Deus escolheu Abraão, Deus o sabia muito bem. Isso não é um favoritismo, porque o texto de Romanos, escrito depois por Paulo, diz bem claramente, né? Não há um justo, nenhum sequer. Assim também estava Abraão no meio dessa relação, não há nenhum tipo de justiça própria. Então, meus irmãos, entrando aqui agora na exposição do texto, em primeiro lugar eu quero chamar a atenção do que lemos, que um chamado e 3 promessas foi o que Deus fez na vida de Abraão. Um chamado e 3 promessas. Vamos ver o texto. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão benditos. E outra versão diz, né? E em ti serão benditas todas as nações da terra. Só de ler esse texto, sabe o que me impressiona? Que essa promessa feita a esse homem há 2166 anos atrás vigora até hoje. Esse verso 3, quando Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, vigora até hoje. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que a decisão mais equivocada que qualquer nação possa ter hoje, qualquer chefe de estado possa ter, é voltar-se contra Israel, é amaldiçoar ou querer de alguma maneira colocar-se como opositor de Israel. Tenham os judeus os defeitos que qualquer um possa achar que tenham, mas sobre eles há uma bênção que Deus não retirou, que vigora até hoje. Eu lamento profundamente quando no governo passado
o ex-presidente Lula e Dilma, da mesma forma, entraram em posicionamentos, em declarações favoráveis ao movimento do Hamas, dos palestinos, e posicionando-se contrários a Israel. Muitas das mazelas que nós passamos, meus irmãos, eu tenho convicção que são oriundas e são consequência deste posicionamento. Não foi opção minha, não foi decisão minha, esse posicionamento da presidente e do ex-presidente Lula, mas eles os tomaram sem consultar a nossa opinião. E a tragédia veio e está sobre nós. E eu oro e peço que você ore. Por isso, meus irmãos, a escolha dos candidatos que vamos escolher nas próximas eleições é de suma importância. Eu vou depois compartilhar com os irmãos nas redes sociais um um texto que foi publicado no Jornal Batista, de autoria do reitor da Faculdade Teológica, o pastor Lourenço Estélio Rega, e ele escreveu um texto com esse título: E agora, em quem votar? E é bem interessante o que ele escreve ali, e ali a sugestão que ele dá é que você e eu, como eleitores, façamos algumas perguntas aos candidatos que queremos eleger. Uma série de perguntas que não são feitas nas entrevistas de candidatos. Uma série de perguntas que nenhum candidato espontaneamente se pronuncia sobre o que ele pensa a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito da família, a respeito do casamento, a respeito da perseguição religiosa. O seu candidato precisa te dar essas respostas. De alguma maneira você precisa investigar, precisa vasculhar, precisa arguir, se tiver contato direto com ele, qual é o posicionamento do seu candidato em relação a essas questões. Porque, meus irmãos, ao escolhermos candidatos nessas eleições, estamos dizendo que eles vão nos representar. E a cabeça que eles tiverem, depois não dá para a gente mais reclamar. Aquilo que eles disserem e chancelarem nos seus decretos e nos seus despachos, não há mais o que fazer. Só 4 anos depois para mudar. Então, ore mesmo, peça direção a Deus. Vamos pedir sabedoria ao Senhor sobre em quem votar. Fecha parênteses, voltando aqui. 3 coisas Deus promete então a Abraão. Primeiro, Deus promete uma terra. Que terra é essa? Abraão não sabia. Não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha Google para ele procurar saber qual era a terra. Deus ia mostrar e ele só tinha que obedecer. Outra promessa que Deus fez foi de uma grande família que se tornaria uma grande nação. Essa promessa deve ter tocado muito fundo no coração de Abraão. Sabe quantos anos Abraão tinha nessa época do chamado? 75 anos. Como era o nome de Abrão? Não era Abraão ainda, né? Abrão era pai exaltado. E cadê os filhos do pai exaltado? Já tem 75 anos, casado com a sua esposa. Cadê os filhos? Não tinha. Sara até então era estéril. E quando Deus faz uma promessa a Abrão de que faria dele um pai de nações, um pai de multidões, ele deve ter ficado empolgado com isso. Talvez ele teria ficado um pouco descrente também, pensado: poxa, mas até agora já estou com 75 e não tenho filho nenhum. Mas eu creio que ele deve ter ficado motivado em ouvir essa promessa de Deus e aceitar esse desafio. Também, além dele ter esse chamado, essa terra prometida, esse chamado de ser uma grande nação, Deus diz ainda uma promessa ainda maior, dizendo que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Uma bênção especial haveria a partir de Abrão. E assim como Deus falou para Abrão, meus irmãos, Deus fala para mim e para você que nós precisamos, assim como ele, ser uma bênção. Eu e você, como servos de Deus, precisamos abençoar as pessoas, abençoar aqueles que estão ao nosso redor, abençoar os vizinhos, abençoar o seu patrão, abençoar o local onde você trabalha, os seus colegas de trabalho, abençoar a sua família. Eu e você precisamos ser uma bênção. Deus diz para Abraão: "Se tu uma bênção".
Você pode repetir isso? Sê tu uma bênção. Eu e você precisamos ser uma bênção. Uma bênção até na vida daquele vizinho que te perturba, que o cachorro dele fica latindo até meia-noite. Ah, meus irmãos, eu tenho um vizinho lá que, meu Deus, 4 cachorros, daqueles bitelos assim, ó, 4, presos num cubículo assim, acho que menor do que esse palco aqui, nessa distância onde eu estou aqui, 4 cachorros, e eles latem o dia inteiro, e eu fico lá orando: Senhor, abençoe esse vizinho aqui, abençoe que ele consiga uma casa maior, com um quintal maior, que ele se mude daqui para esses cachorros. Ai, Jesus, a gente tem que ficar orando, né? A gente tem que abençoar. Aquele patrão lá que não te dá aumento, ora para Deus abençoar a vida dele, que a empresa cresça mais, para ele te valorizar, para ele te aumentar o salário. A gente tem que abençoar. Quando a gente olha para a nossa cidade, os problemas que tem, a gente dá vontade de amaldiçoar, né? Falar palavras malditas, como eu já disse para você não repetir. Eu vou dizer aqui agora para te lembrar. Pessoas que dizem: ah, a cidade de São Vicente é São Vicelva. Palavra maldita, não deve ser dita. Mesmo que você passe num buraco, quebrou o seu carro, furou o pneu, mesmo que você passe por uma situação até de violência, de assalto, não amaldiçoe a cidade, abençoe essa terra e peça: Senhor, tenha misericórdia, muda essa cidade em nome de Jesus. Então nós precisamos ser uma bênção como Abraão. Segundo lugar, além de Abraão obedecer, ouvir essas promessas de Deus, ele obedece, uma obediência que foi movida pela fé. O texto diz: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Aqui, meus irmãos, eu quero primeiro destacar que Abraão, ele foi movido pela fé. O que o moveu não foi a promessa de lucro, não foi a expectativa de receber algo grandioso. O que moveu Abraão foi pela fé, foi a fé. Porque Deus lhe apareceu e falou com ele, se revelou a ele, e isso bem poderia ser encarado, e talvez alguém da sua família poderia desconfiar, de achar que Abraão estivesse delirando. Que provas teria ele de que Deus o estava chamando mesmo? Qual teria o histórico da família de alguém já ter tido passado por uma experiência semelhante? Não havia. Eu e você hoje, se alguém disser: ó, Deus está me chamando, estou ouvindo um chamado do Senhor, é mais fácil para nós dizermos isso, porque temos a Bíblia inteira de experiências e de referências para dizer: não, Deus falou com Abraão, Deus falou com José, Deus falou com Moisés, Deus está falando comigo também. Mas Abraão não, ele não tinha nenhuma referência anterior a essa, não havia na sua família uma família de idólatras, não havia nenhuma devoção a Deus. E como que agora esse Deus que ninguém conhecia, que ninguém adorava, nem o próprio Abraão ainda adorava e conhecia esse Deus, aparece para ele, se manifesta a ele e o chama? Ele foi movido pela fé. Irmãos, nós não podemos perder a fé. Você pode perder tudo nesse mundo, você pode perder família, pode perder dinheiro, você pode perder posição social, pode perder amigos, pode perder emprego, você pode perder tudo, mas não pode perder a sua fé. Antes de Jesus ir para a cruz, ele disse que orou pelos discípulos, e a oração, a palavra de Jesus para os discípulos foi assim: que o diabo tinha pedido a Deus autorização para peneirar os discípulos. Sabe o que o diabo estava querendo peneirar? A fé. Queria arrancar a fé dos discípulos. E Jesus disse: eu roguei por vocês para que não perdessem a fé. Na hora dos embates, na hora que a provação vem, que a tentação vem, na hora que os problemas chegam, nós não podemos perder a fé.
Essa palavra tão pequenininha, meus irmãos, mas que faz toda a diferença. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz também que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Para que os problemas sumam da nossa frente, precisa ter essa palavrinha, fé. Ela não precisa ser grande. Por quê? Não é uma grande fé que vai fazer uma grande obra. É uma pequena fé num grande Deus que faz essa obra. O milagre acontece por um grande Deus, não por uma grande fé. Então Deus não está esperando encontrar em mim e você uma grande fé, mas uma fé que, depositada nele, confie que Ele pode fazer os milagres na nossa vida. Amém? Então nós precisamos ser movidos pela fé. Segundo lugar, saia da sua zona de conforto. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele estava ali num status quo já adquirido. Estava com a sua família num local, como você viu no texto, onde ele enriqueceu, onde ele prosperou. Ele estava na cidade de Harã, e ali as coisas estavam indo bem para Abraão. Já estava com a sua situação tranquila, resolvida. 75 anos, já estava com o carnê do INSS já pronto para entrar lá, pedir aposentadoria. Já estava com o burro na sombra, literalmente, já estava numa situação estável. E Deus fala: sai daí. Você vai sair daí, vai para um lugar que eu vou te mostrar, você nem sabe onde é. Ele saiu da zona de conforto. Nós, meus irmãos, precisamos às vezes sair da zona de conforto para Deus nos abençoar. Ousarmos pela fé, crermos em Deus, não fazermos coisas inconsequentes, não fazermos coisas baseadas em devaneios, mas se for baseado em oração, se é algo que você deseja fazer, for algo resposta de oração, não tenha medo. Mesmo que isso lhe faça sair da zona de conforto, mesmo que isso faça você abrir mão de tempo que talvez gostaria de ter mais com a sua família, de lazer, de descanso. A palavra de Deus diz, que importa fazermos a obra do reino de Deus o quê? Enquanto é dia. A noite vem quando o quê? Ninguém mais pode trabalhar. Quando que é dia? Enquanto nós ainda temos saúde, enquanto nós temos ainda recursos. Quando que é a noite na nossa vida? Quando a gente adoece, já não tem mais força, já não tem mais disposição, já não tem mais saúde, já não tem mais recursos, é a noite. Então enquanto é dia, enquanto houver fôlego de vida em você, enquanto houver forças em você, faça a obra do Senhor. Seja um evangelista, seja alguém que vai abençoar a outros. A minha mãe, eu estive com ela lá em julho agora, alguns dias de férias. A minha mãe tem uma história maravilhosa, um testemunho longo, não vou contar todo agora, mas rapidamente. Ela um tempo, já na sua velhice, os filhos já todos criados, eu já estava no ministério já, e ela sentiu o desejo de fazer um curso da APEC, para trabalhar com crianças, na igreja lá, a Igreja Batista de Ilha das Flores, o bairro onde a gente morou a infância toda. E ela fez esse curso da APEC, e foi para a igreja, e fez o curso lá, e estava atuando lá naquela igreja com as crianças lá do ministério da Igreja de Ilha das Flores. E depois a saúde dela foi dificultando, hoje ela não tem essa condição de ir à igreja mais. E ela me emocionou quando ela disse o seguinte: eu não posso ir lá fazer o trabalho com as crianças, mas aqui em casa eu posso orar por elas. E eu tenho a lista das crianças da igreja, e eu oro por elas, e oro por vocês que estão trabalhando, e oro por aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. A cadeira de rodas que ela está hoje não está segurando a minha mãe. E assim você também pode dizer: pastor, mas agora eu estou com esse problema, com aquele problema, e estou na idade do condor, condor aqui, condor ali, condor acolá. Mas você pode orar, você pode abençoar alguém, você pode pegar o seu telefone. Eu tenho certeza que você tem créditos aí no celular para ligar para fixo, ou até para outro celular, que você nem usa o dia inteiro. Você tem aí, o meu, por exemplo, tem 1000 minutos para falar por dia. Onde é que eu vou arrumar 1000 minutos de tempo para ligar para as pessoas?
Mas se você tem esses 1000 minutos para poder ligar para alguém, pega isso, liga para alguém, abençoa a vida de alguém. Nós podemos ser bênçãos, meus irmãos. Abraão obedeceu prontamente. Hashtag partiu. Deus falou com ele: sai da sua terra, e ele ligou o WhatsApp lá e colocou: Abraão, hashtag partiu. Estou indo para onde Deus me chamou. Para onde que é, Abraão? Eu não sei, só sei que eu estou partindo. Arrumou as suas coisas, pegou a sua mulher, seus pertences, seus servos, juntou tudo nos camelos e pé na estrada, ou pé no deserto, e foi embora. Assim também tem que haver essa disposição em nós, em obedecer, irmãos, em sermos prontos a obedecer. E o verso, a parte aqui 4, eu coloquei assim, que Abraão obedeceu desobedecendo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus falou para ele assim: sai do meio da sua terra e do meio da sua parentela. Só que Abraão saiu carregando quem? Ló. Ló foi com ele. E nas próximas mensagens você vai ver que Ló foi um problema na vida de Abraão. Foi um problema. E Abraão vai ter que descascar muito abacaxi por causa dessa história, por ter levado Ló com ele. Eu não sei o porquê que Ló que foi junto com Abraão. Eu tenho algumas desconfianças. Lá no céu a gente pergunta para Abraão. Mas se você ler o capítulo 11, você verá que o pai de Ló, irmão de Abraão, era Arã, tinha o nome de Arã também. E o texto diz que Arã morreu com o pai dele, Terá, que era o pai de Abraão e o pai de Arã. Arã morreu quando o pai dele ainda era vivo. Então, o pai de Abraão passou a tragédia que alguns pais já passaram. Eu espero nunca passar, nenhum dos pais aqui nunca passem a tragédia da ordem inversa da natureza, de um pai sepultar o filho. O natural é o filho sepultar o pai. Mas Terá, o pai de Abraão, passou por essa experiência. O texto não diz do que Arã morreu, mas diz que Arã morreu enquanto o pai dele ainda era vivo. Certamente Ló, filho de Arã, sobrinho de Abraão, neto de Terá, certamente deve ter havido um apego muito grande de Ló para com seu tio Abraão. Abraão, vendo agora o seu irmão falecido, tendo deixado um filho órfão, que era Ló, deve ter feito as vezes de pai na vida de Ló. Deve ter havido um sentimento muito forte de família e de amor de Abraão para com Ló. Talvez essa seja a razão de Abraão ter carregado Ló junto com ele. Mas a ordem de Deus não era essa. Por isso que Abraão obedeceu, mas desobedecendo, levando Ló com ele. E nós, meus irmãos, somos vasos de barro. Essa falha de Abraão, já mostrada aqui, mostra isso, que Abraão é o herói da fé, citado na Bíblia e na história até os dias de hoje. Nele todas as nações da terra são benditas, através de Jesus agora, o nosso Senhor. Mas ele não era infalível, ele era também um vaso de barro, como eu e como você. E a Bíblia está repleta de personagens que tinham todo tipo de falha, que eram pessoas limitadas, como eu e você, pessoas que tinham defeitos, como eu e você. Eu tenho uma listagem aqui que eu queria ler para você rapidamente, falando disso. Noé se embriagou quando saiu da arca, lembra disso? Noé, depois que a arca ancorou, ele saiu da arca e tomou um porre, bebeu tanto que ficou bêbado. Abraão, velho demais para ter filho. Jacó teve problemas com mentira, por isso o nome dele era enganador. José era um escravo antes de ser governador do Egito. Moisés era um gago e um assassino também, antes de Deus chamá-lo para libertar o povo de Israel. Davi cometeu adultério. Jonas fugiu de Deus. Vai vendo aí a lista. João Batista tinha uns hábitos estranhos de comer gafanhoto e mel silvestre. Era um vegano, daqueles de primeira qualidade. Maria Madalena, que serviu a Jesus até o final da sua vida, tinha sido possuída por 7 demônios. Noemi era uma viúva que perdeu todos os seus filhos. Paulo era um religioso demais e fariseu fanático,
que ordenou a morte de cristãos. Pedro negou a Cristo. E assim, meus irmãos, tantos homens que foram bênçãos na mão de Deus, mas eram falhos, eram limitados. Então Deus não está procurando pessoas perfeitas. Há uma frase que a gente sempre diz a respeito do ministério, que é o seguinte: Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se Deus te escolher, te chamar para a obra do ministério, ou para fazer qualquer coisa na igreja, se você tem convicção que Deus está te chamando, diga sim. Ah, mas eu não sei. Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar, porque Deus faz isso com a gente. Ele chama e capacita aqueles que Ele chama. E finalizando, Abraão recebeu o seu chamado aos 75 anos. Não vou perguntar aqui quem tem essa idade não, mas eu sei, alguns aqui. E talvez você pense assim: com 60, pastor, já não quero estar fazendo mais nada. Com 50, não está dando mais para me fazer mais nada não, estou com 50. Estou com 60. Estou com 70, não dá mais. Abraão começou a peregrinação dele com 75 anos. Moisés começou com quanto? 80, sabia? 40 anos no Egito, depois 40 anos cuidando das ovelhas do sogro dele, de Jetro. Aí como Abraão estava lá cantando parabéns de 80 anos, já fazendo o pé de meia dele para a aposentadoria, Deus aparece na sarça ardente e chama: Abraão, você vai libertar o povo de Israel. Abraão não, Moisés, perdão. E Moisés passa mais 40 anos tirando o povo do Egito e levando até a terra prometida. Assim, meus irmãos, nunca é tarde para ser bênção na mão de Deus. Nunca é tarde para fazer a obra do Senhor. Se Deus te chamar, diga sim, Ele vai te capacitar. Se você achar que está sem forças, peça a Ele que Ele vai te renovar as forças. Como diz lá no texto de Isaías 40, né? Se confiam no Senhor, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como águia, renovarão as suas forças. Deus vai renovar as nossas forças em nome de Jesus. E assim, que eu e você continuemos nesse propósito como Abraão, de sermos usados por Deus. E a história de Abraão, essa é só o começo. As próximas narrativas eu tenho certeza que vão abençoar muito as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos, meus irmãos, então finalizar o nosso culto, que já foi uma bênção até agora. Vamos ser mais abençoados ainda cantando ao Senhor.